Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso painel web. Meu nome é Michelle Cochian e vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho hoje sobre o diferencial de alíquotas, né? Que teve tantas discussões relacionadas a que diferencial que é esse, se a empresa do Simples paga ou não paga. Então, nós vamos conversar tudo isso aqui hoje, né? Nesse nosso painel web. Lembrando que vocês podem participar durante o processo aqui do nosso painel, ali através do Perguntas ao Vivo, tá? Que aí depois nós vamos dar uma pausinha, verificar os questionamentos que foram realizados ali, e daí apresentar para vocês qual é a resposta, né, vinculada a essa informação. E caso vocês queiram participar ali também, dizendo, estou ouvindo bem, ou estou com um problema aqui, não estou conseguindo ouvir, dá um respaldo aí para a gente ver como é que tá, se está todo mundo conseguindo acompanhar aí. Só para a gente ver ali se está funcionando bem. Quem estiver ao vivo aí, se quiser mandar um oi, estou ouvindo aqui. Quem está participando da live, ali no Perguntas ao Vivo, vocês podem colocar, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Quando vocês entram lá dentro da participação do painel, vocês vão ter aqui Perguntas ao Vivo. Aqui nesse Perguntas ao Vivo, vocês conseguem daí fazer a participação durante essa nossa live aqui, tá? E aí, né, vamos aí dar uma pausinha depois e a gente conversa e tenta aí verificar se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de saber a mais, tá? Então, eu sou Michelle Cochian, né? Eu sou contadora, eu sou professora, também sou aqui consultora tributária da Coad, tá? Trabalho na área fiscal, já trabalhei na área tributária, contábil, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar especificamente desse diferencial de alíquotas na parte fiscal, que vem gerando aí muito conflito de informação, né? Por quê? O que acontece com esse diferencial? Nós sabemos lá, né, que saiu a emenda constitucional 87 de 2015, que trouxe aí uma partilha do ICMS. Que partilha é essa? Anteriormente, quando você vendia para um consumidor final não contribuinte de outro F, né, o que era realizado? Você teria que fazer o pagamento do imposto do teu estado na integralidade. O que mudou? Com a questão da arrecadação, né, a globalização trouxe aí um mercado que acaba aí adquirindo compras de mercadoria de qualquer lugar, né? Você está situado no estado, mas você pode comprar de outro estado, de outro país e assim sucessivamente. Então, com a globalização, o sistema e-commerce realmente ficou difícil de fazer esse acompanhamento aí dessa parte de divisão dos recursos, porque o que acontecia? Acabava se centralizando os recursos numa determinada unidade federada, né, que são os grandes polos, por exemplo, São Paulo, que é um grande polo, e outros estados que não têm uma comercialização tão grande nesse sentido, acabavam se sentindo prejudicados, porque o que acontecia? Quem era daquela unidade federada acabava comprando de outras localidades e automaticamente, né, ficava sem aquela arrecadação. Então, o que foi instituído lá na Emenda Constitucional 87 de 2015? Eles falaram assim, olha, vamos fazer um acordo em que vamos partilhar esse imposto. Uma parte fica com o estado de origem e a outra parte fica com o estado de destino. Assim, todo mundo sai ganhando um pouquinho e, né, nenhum estado vai se sentir lesado, digamos assim. Muito bem. E fizeram esse acordo, né? Saiu o convênio 93 de 2015, onde eles trouxeram toda essa orientação de como que ia ser feita essa partilha, né? E aí ela foi progressiva até chegar a 100% em favor do estado de destino diferencial de alíquotas. Estabelecido lá que seria recolhido o imposto da operação interestadual, que nós temos aí, né, variando entre 12, 7 ou 4, quando o produto é importado, que é a alíquota interestadual, ficaria para o estado de origem e para o estado de destino ficaria o diferencial. Até aí tudo bem. Só que nós sabemos que nós temos a Lei Candir, que traz assim, ela é o norte, a orientadora, a regulamentadora da legislação do ICMS. E não foi acrescentado nessa lei. Então, logo depois que aconteceu, começaram a se mover algumas ações diretas de inconstitucionalidade, justificando o quê?
A emenda à Constituição precisava de regulamentação de lei complementar, tá? Então foi julgado, foi considerado procedente, precisaria de uma lei complementar, mas por causa dessa questão aí de arrecadação, né, acabou se dando um prazo para que houvesse a publicação dessa legislação. Aí que vem a discussão toda posterior por causa da regulamentação, que foi a Lei Complementar de 2022, que acabou que não saiu no prazo, né, que foi estabelecido, que era até o final de 2021, acabou saindo no ano de 2022. E aí começou-se uma grande discussão. Vai ver, não respeitou o princípio da anterioridade, não vai valer, e virou uma discussão para aplicabilidade para o ano de 2022, tá? Então, para o ano de 2022, muitas empresas entraram com recurso para não recolher, baseado nessa lei complementar que acabou aí saindo fora do prazo para entrar em vigor já em 2022. Mas, né, o que eles dizem lá na Constituição que eles fizeram, tal, é que o que aconteceu? Quando eles estabeleceram isso, não um acréscimo de imposto, era só uma partilha do imposto. Então, não teria necessariamente que ter essa obrigatoriedade tal de seguir esse requisito. Mas aí, por várias discussões, nós estamos tendo aí decisões, tá? Do STF, já tivemos decisões do STF dizendo que teria sim a aplicabilidade já para o ano de 2022. Então, se você entrou com algum recurso, né, específico, você vai aguardar o julgamento da sua ação específica. Mas, em regra geral, digamos assim, está valendo já a Lei Complementar 190 de 2022 e o convênio que acabou revogando aquele 93 de 2015, que é o convênio ICMS 236 de 2021. Até aí, tudo bem, né? Foi um acordo que os estados fizeram, o imposto seria partilhado, haveria a parcela interestadual para o estado de origem e a parcela diferencial da alíquota para o estado de destino. Isso que ficou acordado. Mas lá no convênio 93 de 2015 ficou muito confusa essa redação, sabe? Ela ficou muito estranha, digamos assim. E aí cada estado estabeleceu a sua regra, confusão, na verdade. Quem trabalha no fiscal sabe que virou uma confusão nesse período aí. Pois bem, dado o fato dessa progressividade aí de se a legislação ia entrar em vigor, se ela não ia entrar em vigor, quem entrou com ação, quem não entrou com ação, isso foi para o ano de 2022. Por que eu estou dizendo isso? A Lei Complementar 190 de 2022, a partir do momento que ela foi publicada em 2022, e ela seguiu o requisito dos 90 dias, que é o princípio da noventena, e levando em consideração o princípio da anterioridade, ela já está válida oficialmente para o ano de 2023. Isso significa dizer que para o ano de 2023 não há o que se falar em não recolher diferencial. O diferencial ele é devido, tá? Então, se a tua empresa, uma empresa do regime normal de tributação, está fazendo uma operação interestadual com destino a não contribuinte, obrigatoriamente ela vai ter que recolher o ICMS da operação própria, que é o imposto interestadual para o seu estado de origem, e o ICMS, que é a diferença entre essas alíquotas, né, a alíquota interna e a interestadual, vai recolher em favor da UFD Destino, tá? Aí foi criado, né, um portal lá a partir do convênio ICMS 235 de 2021, trazendo a tratativa de que foi criado um portal, que é o portal da DIFAL, e esse portal teria lá as legislações, as informações, como seria recolhida a guia no estado de destino, e todas essas informações constantes lá, tá? Só um minutinho. Desculpa. Então, isso levando em consideração um conceito geral. Essa lei complementar, ela não estabeleceu
Nada específico para as empresas do Simples Nacional. Aí que vem a complexidade para as empresas do Simples. Por quê? Lá na ABI 5464 de 2016, se estabelecia o quê? Mesmo a lei complementar saindo, deveria ser acrescido uma alteração na Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. A Lei do Simples Nacional, ela estabelece lá que existe o diferencial de alíquotas na compra de fora do estado de material de uso consumativo fixo. Isso está previsto na Lei Complementar, tá? Existe a previsão de antecipação, que é aquele recolhimento entre a diferença da carga tributária interna e interestadual, a título de antecipação do imposto para uma equalização entre as cargas tributárias, caso o Estado estabeleça. Então, isso está previsto lá na lei complementar. Não há o que se falar, eu comprei de outro Estado material de uso consumativo fixo, não vou recolher o diferencial. Não, você vai recolher. Tá? Eu comprei mercadoria para comercialização e no meu estado existe antecipação. Vou ter que recolher? Simples Nacional vai ter que recolher. Agora, a venda da empresa do Simples para fora do estado, recolher o diferencial na venda para não contribuinte, isso não está previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Então, isso significa dizer o quê? Perante essa progressividade, obrigatoriedade de legislação, né, considerando mesmo que a Lei Complementar 190 de 2022 ela não tenha trazido nenhuma exceção para as empresas do Simples, em regra, as empresas do Simples não recolheriam esse diferencial. Por quê? Porque não foi, convertido na legislação específica para o Simples Nacional, que ele segue as regras da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? Só que essa Lei Complementar 123 de 2006, ela não traz essa redação, mas existe um projeto, tá? Que é o projeto de lei 33 de 2021, que ainda não foi convertido, que ele está tentando agregar essa informação na lei complementar. Então, enquanto esse projeto de lei não for convertido em lei, as empresas do Simples Nacional não têm que recolher o DIFAL de venda para consumidor final não contribuinte, tá? Não confundam venda para consumidor final não contribuinte, que é o recolhimento da Emenda Constitucional 87 de 2015, com a venda para consumidor final contribuinte, que tem protocolo firmado entre os estados, que é o da substituição tributária, porque eles são recolhimentos diferentes. Então, se eu estiver vendendo para contribuinte, eu não tenho nenhuma regra dizendo que eu não tenho que recolher. Eu vou ter que observar o protocolo firmado entre as UFs. Agora, se eu estiver vendendo para um consumidor final não contribuinte, aí nessa situação, sim, eu tenho respaldo para não recolher. Mas isso é baseado em analogia à DI 5464 de 2016, porque essa não tem validade jurídica, observado que ela era lá baseada no convênio 93 de 2015, que foi revogado, né? E também tem a característica aí de que nós deveríamos observar a legislação do estado de destino para não ter problemas com barreira fiscal, tá? No caso da venda para consumidor final não contribuinte. Por que eu estou dizendo isso? Digamos assim, eu estou vendendo para um estado que, mesmo tendo essa analogia DI 5464 de 2016, era baseado no convênio 93 de 2015, que foi revogado pelo 236 de 2021, e a falta de conversão do projeto 33 de 2021, o Estado disse assim: mas a lei complementar não está falando nada que a empresa do Simples não tem que recolher. Entrou no meu estado, então para consumidor final não contribuinte, eu quero a minha parte do diferencial de alíquotas. Tem estado fazendo isso? Tem. Tem estado fazendo isso. Então, você vai ter que observar, ainda para as empresas do Simples, nós ainda temos,
essa necessidade de observar se o estado de destino está interpretando por analogia a essa ação ou não. Então, sempre quando você for fazer uma estadual, quatro, não, você colocaria. Não revisão, voltou. Então, pessoal, nesse caso, quando o estado de destino não estiver por algum motivo acatando essa analogia, aí vocês vão ter que verificar se vocês vão, né, correr o risco de ficar com a mercadoria apreendida numa barreira, ou se vocês vão entrar com uma ação judicial contra esse estado, né, para ter algum respaldo jurídico para vocês não fazerem um recolhimento, tá? Uma ação específica para vocês, um mandado de segurança, alguma coisa assim, para que não fosse recolhido esse imposto. E caso vocês estejam recolhendo esse imposto e depois queiram recorrer esse valor, né, através de uma restituição, aí vocês podem entrar em contato, né, com o seu setor jurídico para todos os procedimentos, mas vocês têm que demonstrar que esse valor não foi repassado como um ônus para quem comprou a mercadoria, e aí vocês conseguem depois fazer aí a solicitação da restituição, do ressarcimento desse imposto junto ao estado de destino, tá? Então, assim, nós vamos ter aí essas duas situações. A empresa, quando é do débito e crédito, RPA, conforme vocês dão aí o nome conforme o estado, que são as empresas aí, lucro presumido, lucro real, né? Essas empresas têm, sim, a partir de 2023, a obrigatoriedade de recolher o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015 na venda para consumidor final não contribuinte. Já para as empresas do Simples Nacional, elas acabariam aí tendo essa previsão de falta de conversão de lei na Lei Complementar 123 de 2006, não teriam recolhimento, mas devem observar no estado de destino como que está a interpretação desse estado de destino em relação a essa informação, tá? Então, vamos só dividir um pouquinho aqui para vocês compreenderem, né, que as empresas do Simples Nacional, elas têm a previsão lá na Lei Complementar 123 de 2006 de compra para ativo imobilizado material de consumo normalmente, tá? Quando ela compra mercadoria para comercializar ou industrializar e o estado dela estabelece uma antecipação sem encerramento da tributação, também ela vai ter o recolhimento, tá? Essa lei não dispensa nada disso. Só estamos em discussão com relação à inaplicabilidade para o Simples Nacional nessa venda para consumidor final não contribuinte, tá? Essa Lei Complementar 190 de 2022 e o Convênio 236 de 2021, eles também estabeleceram alguns critérios que eram muito discutidos na legislação anterior, como o quê? Base de cálculo, tá? Então, ele acabou regulamentando ali como seria a base de cálculo na compra de contribuinte. Então, se você é contribuinte comprando de outro estado, material para uso e consumo, ativo fixo, você tem que recolher o imposto sobre uma base dupla, ou seja, você vai pegar o imposto você vai pegar a operação interestadual
reduzir o imposto da operação interestadual, incluir o ICMS do estado de destino na base de cálculo, multiplicar pela alíquota interna do estado, achar esse valor, né, de imposto para dentro do estado e depois reduzir o ICMS da operação interestadual e recolher essa diferença pela entrada, se você não tiver nenhum acordo com o estado de substituição tributária, ou o remetente vai recolher a título de substituição tributária. Isso compra para uso consumativo fixo, independente se você é do Simples ou se você é do débito e crédito, RPA, tá? Agora, quando estamos falando de venda para consumidor final não contribuinte, aí nesse caso a base é única, tá? É um cálculo simples de diferença entre a carga tributária e a operação interestadual. Só que eles estabelecem assim, para você formar o teu preço de venda, você tem que incluir esse imposto do estado de destino dentro do teu valor da tua base de cálculo do ICMS. Como assim, professora? Né? Agora você complicou minha vida. É uma base simples ou é uma base complicada? Não, gente, é assim. Ó. O ICMS da operação interestadual, ele não vai estar agregado na hora que você for formar o teu preço de venda, e sim o imposto do estado de destino. Então, digamos que você verificou lá, né, o valor do teu produto e ainda não fez o cálculo do ICMS por dentro. Então, na hora de você estabelecer o teu preço de venda para aquele estado, você tem que pegar a alíquota daquele produto lá no estado de destino e colocar ele dentro dessa base de cálculo para o ICMS. E essa mesma base que você formou, já agregado o ICMS do estado de destino, você vai fazer vezes 12% ou 7%, né, da operação interestadual, você vai recolher para o seu estado, e a diferença dessa alíquota lá no estado de destino, digamos que a alíquota lá fosse 18%, você pegaria 6%, no caso se a interestadual fosse 12%, você pegaria 6% e calcularia sobre essa base de cálculo também. Então, ele não teria uma base diferente. Por que base dupla e base única? Base única, a mesma base é utilizada para a alíquota interestadual e para o diferencial de alíquotas. Já para contribuinte, que é a base dupla, eu tenho que retirar o imposto, colocar o imposto do estado de destino, achar aquela base, fazer a alíquota do estado de destino e depois abater o que foi recolhido para a operação interestadual. Então, você vai ter uma base para o estado de destino, uma base para o estado de origem e o valor do resultado desses impostos, né, o interno e interestadual, é que vai ser a diferença entre as cargas tributárias. Diferente do DIFAL para consumidor final não contribuinte, que daí você vai ter a mesma base tanto para a operação interestadual quanto para a operação de diferencial, mas o ICMS que tem que ser calculado por dentro para estabelecer o seu preço de venda, que é aquele valor que você vai colocar, né, para o consumidor final, ele tem que estar agregado o ICMS do estado de destino e não o ICMS do estado de origem, tá? Ah, professora, então você quer me dizer que eu vou ter preços de venda diferenciados? Sim. Perante essa redação da legislação, se eu vendo para um estado onde a alíquota interna do estado é 18, eu vou ter um preço de venda. Se eu estiver fazendo para um outro estado, eu teria um outro preço de venda, tá? Porque essa variação vai acontecer por colocar esse ICMS dentro da base de cálculo. Pode ser que o Estado venha a pedir algum tipo de demonstração desses valores? Pode ser que o Estado venha a pedir aí a demonstração desses valores do teu preço de venda, tá? Vamos ver com relação à parte de onde no portal da Quad eu posso encontrar essa informação. Então, no portal da Quad, nós temos, né, na página inicial, deixa eu até acessar aqui para vocês. Na página inicial, se vocês vierem aqui
Assuntos em destaque. DIFAL, diferencial de alíquotas. Aqui nós temos toda uma informação relacionada, né, à questão de quando saiu a legislação, a modulação dos efeitos econômicos, várias matérias relacionadas a essa parte de diferencial de alíquotas. E nós vamos ter aqui o simulador COAD. Opa! Deixa eu ver aqui que eu acho que eu... Tinha aberto muitas páginas ali, ele deu erro. Ao vivo é assim. Só um pouquinho aqui que eu tô carregando, que acho que tem algum erro aqui. Agora foi. Então, vocês vão aqui na página Simulador COAD. Ele também aparece lá na página principal em simuladores fiscais, tá? E aí, vocês entram aqui na ferramenta para fazer esse cálculo do preço de venda. Então, esse cálculo do preço de venda, ó, se vocês clicarem aqui, ele vai ter algumas orientações no sistema, tá? Orientando para vocês como é que é feito o preenchimento. É uma mercadoria quando é importada, que tem lá a proporção dos 4%. Temos também a identificação do estado de origem. Digamos que estejamos fazendo aqui do Paraná. O estado de destino é onde vai ser entregue a mercadoria. Vamos colocar aqui que é São Paulo. Cabe salientar aqui, gente, também que o diferencial, tá, também foi estabelecido lá nessa legislação, que ele só vai ser recolhido para o estado onde realmente ocorrer a entrada física da mercadoria, tá? Então, se eu estiver vendendo para um consumidor final não contribuinte, mas for uma venda presencial, não há o que se falar em diferencial de alíquotas. O diferencial só vai existir se eu enviar essa mercadoria lá para aquele estado ou se eu prestar o serviço para um destinatário não contribuinte de uma prestação interestadual, tá? Então, aqui no valor da operação ou prestação, eu vou colocar o valor sem o ICMS. Por que eu vou colocar o valor sem o ICMS? Porque eu vou ter que estabelecer o preço de venda e o programa vai calcular esse ICMS por dentro já, né? Então, vamos colocar ali a alíquota do estado de destino, 18%. Vocês podem vir aqui do ladinho, ó, que ele vai aparecer as alíquotas.
Então, aqui ele vai aparecer as alíquotas, tá? Do estado de destino, para os produtos que têm alíquota específica, e os produtos que não têm alíquota específica vão cair aqui na alíquota básica. Então, aqui vocês conseguem verificar as alíquotas dos produtos, ou vocês também podem utilizar a ferramenta da COAD, aqui na página inicial, alíquotas de ICMS, tá? ICMS, SSPI, alíquotas de ICMS, operações internas e operações interestaduais. Aqui nós vamos verificar a operação interna. Então, aqui em operação interna, eu vou vir aqui, por exemplo, vamos filtrar por São Paulo, ele vai aparecer todas as alíquotas de São Paulo. Ah, mas eu sei qual é o produto específico que eu estou vendendo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. 9403 são móveis. Dou um pesquisar. Qual que é a alíquota? Ah, móveis tem alíquota de 12% em São Paulo. Outro produto. Ah, bebidas alcoólicas em São Paulo tem uma alíquota de 25%. Então, eu tenho que verificar o meu produto especificamente para saber qual é a alíquota interna dele lá naquele estado de destino. Eu posso vir nessa ferramenta, onde eu vou ter como pesquisar pelo produto, né? Ou filtrar pelo estado, que ele vai aparecer todas as alíquotas diferenciadas daquele estado, analisar se o meu produto tem aqui alguma alíquota específica, vai trazer a legislação. E aqui na nossa ferramenta do diferencial, vocês também vão ter todos os que têm alíquota diferenciada lá naquele estado, ok? Então tá, aqui estabelecemos que a alíquota interna vai ser a alíquota básica, que é 18%, e o fundo de combate à pobreza não tem. Ah, mas como que eu vou saber se esse produto tem fundo de combate à pobreza? Também veio aqui. Só tem fundo de combate à pobreza no caso de São Paulo para bebidas alcoólicas e fumo, então o produto não tem fundo de combate à pobreza. Se eu estivesse vendendo esses produtos, aí teria fundo de combate à pobreza e eu teria que identificar ali, tá? Então vamos voltar. Ah, eu tenho algum lugar onde eu pesquiso o fundo de combate à pobreza especificamente? Também aqui na COAD nós temos, tá? Em simuladores fiscais. Ó, nos simuladores nós vamos ter tanto a parte do DIFAL da emenda constitucional, as alíquotas interestaduais, e aqui na parte de ICMS e SSPI, nós vamos ter também a tabelinha de DIFAL, alíquotas de ICMS, vai ter a operação interna interestadual e o fundo de combate à pobreza. Aqui no fundo de combate à pobreza, a mesma coisa. Eu posso filtrar o estado, dar um pesquisar, ele vai trazer os produtos que tem, ou eu posso colocar aqui o produto, né? Lá o exemplo que eu tinha dado, 9403, ele vai dar não tem fundo. Ou se o produto tiver fundo, né? Pelo 2206, vamos ver aqui. Aí, quando eu colocar aqui o produto, ele vai dar aqui, ó. Bebidas alcoólicas, tem fundo de combate à pobreza de 2%. Então, eu aconselho sempre, com relação a fundo de combate à pobreza, pesquisar pelo estado, tá?
Porque, ó, tem produto que tá só pelo primeiro dígito, outro que tá pelos 4 dígitos. Então, assim, para não ter problemas de você errar na hora de pesquisar, porque os estados, como têm competência para legislar dentro do estado, cada estado cria uma regra diferenciada, uns estabelecem por MCM, outros já utilizam ali por descrição do produto, então não tem uma coisa muito padronizada. Então eu aconselho sempre, filtra pelo estado, dá uma verificadinha nos produtos que tem, aí você sabe se o produto tem ou não tem, tá? Aqui daí nós vamos ter, voltando lá para a ferramenta, né? Então aqui o próprio programa vai identificar já o cálculo da operação interestadual, porque eu disse que o produto não era importado, né? Vou colocar aqui, ó, não é importado, um produto nacional. E eu vou pedir o cálculo. Nesse exemplo aqui, ele vai colocar a informação agregada, né, do imposto, vai falar qual que é o valor do estado de origem e vai estabelecer também o valor do estado de destino, ok? E todas essas orientações vocês encontram aqui também nessa nossa orientação da ferramenta aqui em cima, tá? Ah, professora, mas isso aí, e se for venda para contribuinte? Venda para contribuinte, aí já é substituição tributária. Você tem que entrar lá na ferramenta da substituição tributária, colocar o estado de origem, o estado de destino, o programa vai te dizer se existe um protocolo ou não entre os estados para que haja esse recolhimento antecipado de substituição tributária, tá? Esse simulador aqui é para calcular o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015, mas para você constituir o preço de venda do teu produto necessariamente, tá? Então, eu vou fazer aqui o cálculo do meu preço de venda. Com o meu preço de venda, eu consigo fazer o cálculo do diferencial, o quanto eu vou pagar para o estado de origem, o quanto eu vou pagar para o estado de destino. E com relação a onde eu encontro essa informação a nível nacional, né? Porque se foi criado um portal da DIFAL, nós temos também o portal da DIFAL. Então, o portal da DIFAL, esse portal aqui, tá? Ele vai estar pelo portal de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é que faz a parte do web service. E ele vai ter aqui orientações sobre esse diferencial de alíquotas, né? Vai ter também a parte da legislação de cada estado, algumas consultas, decisões, as alíquotas de cada estado, benefícios fiscais. Só que daí, gente, aqui para vocês encontrarem, vocês têm que entrar, por exemplo, aqui para verificar a alíquota. Eu tenho que entrar no estado e verificar quais são as alíquotas aqui. Né? Naquele exemplo que a gente fez lá, teria que entrar em São Paulo e verificar as regras gerais, as tratativas diferenciadas, daí não está por MCM, está por descrição do produto. Então, assim, mais complicado de você usar o portal nacional. Se você utilizar da ferramenta da Quart, fica muito mais simplificado, mais fácil de você compreender, né, essas alíquotas. O convênio também trouxe a previsão de que, se existir um benefício de redução de base, de isenção no estado de destino para aquele produto, esse benefício, desde que ele seja previsto, né, que esteja apresentado pelo Estado como realmente um benefício aplicado a título de convênio, protocolo, alguma tratativa assim, nesse caso, ele vai ter essa utilização também para fins do cálculo do diferencial de alíquotas, tá? Então, quando falamos em recolhimento de diferencial, benefícios fiscais também são aplicados ao diferencial de alíquotas, desde que esse benefício compreenda a venda ao consumidor final, não contribuinte. Se eu tiver, por exemplo, lá, existe uma redução no Estado, mas o produto tem uma redução para quando vende meu estabelecimento em indústria só, ou quando ele é um atacadista, daí nesse caso não se aplica. Ele tem que ser um benefício que abrange todas as fases da cadeia. O que eu posso te dar como exemplo? Nós temos aí produtos da cesta básica, que abrange todas as fases, não tem nenhuma restrição, né? E existem alguns produtos, às vezes, que o Estado coloca alguma restrição.
esse produto aqui não se aplica na venda para simples, esse produto não se aplica na venda para consumidor final, não se aplica para um estabelecimento varejista. Então, quando ele traz restrições na legislação, esse não pode ser utilizado para calcular o diferencial. Ou se está lá, só se aplica para o produto feito dentro do estado, tá? Qualquer uma dessas tratativas aí excluiria a utilização do benefício. Mas se o Estado trouxer um benefício que abranja todas as fases da cadeia produtiva, não vamos ter nenhum problema, vai poder sim utilizar também para fins de cálculo do diferencial de alíquotas. Então, esse é o portal nacional, onde vocês encontram a informação globalizada ali, né, do diferencial de alíquotas, em regra geral. E no portal da Coad, vocês têm todas essas ferramentas ali para auxiliar vocês para encontrar tanto a alíquota, quanto o fundo de combate à pobreza, quanto o próprio diferencial de alíquotas. Aí, o que eu faço? Eu vendo para todos os estados do Brasil e para mim é muito complexo de fazer essa informação, verificar essas alíquotas. Realmente você vai ter que fazer uma planilha dos seus produtos, né, de qual é a alíquota desse produto nos estados de destino, se tem alguma tratativa diferenciada para aquele produto e ainda acompanhar a legislação daquele produto nesses estados para o qual você vai vender e os critérios para recolhimento, porque também tem assim, tem unidade federada que está recolhendo antes de você circular com a mercadoria, tem unidade federada que fez algum tipo de simulador, ferramenta para você fazer um recolhimento simplificado, mas que ainda continua sendo somente, não serve para você compensar, só para você recolher, só que recolher por período. E existem alguns, né, critérios ali para você fazer inscrição de substituto no estado de destino, para que você possa recolher esse imposto por apuração e nessa apuração você possa compensar devoluções ou algo nesse sentido, tá? Então, em regra geral, né, num panorama geral com relação ao diferencial de alíquotas, assim, eu sei que o nosso tempo é um pouco curto, uma questão bem extensa, né, se eu for falar para vocês tudo o que aconteceu e como que funciona, critérios de estabelecer ali mais exemplificação de base de cálculo, realmente no tempo do painel web não dá, mas aqui na Quad nós temos cursos, se vocês quiserem saber mais e tudo mais, e daí se vocês também não forem assinantes da Quad, é a hora de assinar aí, tanto para a questão de utilizar as ferramentas, quanto também para entrar em contato com a consultoria, né, que daí pode estar te auxiliando melhor com relação a cada unidade federada, tá? Então, agora nós vamos aí dar uma pausinha, né, 5 minutinhos para vocês fazerem os questionamentos de vocês, e depois a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber mais especificamente, tá bom? Então, beijinho e até daqui a pouco.
Voltamos! Então, pessoal, houveram questionamentos ali em relação às empresas do Simples Nacional, né, se elas têm algum tipo de ação específica nesse momento para elas informarem no documento fiscal. Como eu conversei com vocês anteriormente, não tem uma específica para as empresas do Simples Nacional. Nós estamos utilizando informar no documento fiscal a analogia à ABI 5464 de 2016 e a falta de conversão do projeto de lei 33 de 2021, tá? Ou, né, a própria redação de que falta a regulamentação na Lei Complementar 123 de 2006. Então, é essa informação que vocês têm que identificar lá no dados adicionais do documento fiscal para que tenha um respaldo ali para não ter o recolhimento. Para os estados que estão cobrando, como eu falei, realmente tem que verificar no estado de destino, para não ter nenhum problema aí de não recolher e ficar com a mercadoria apreendida. Aí você pode mover, né, a entrar ali com mandato de segurança para não fazer o recolhimento, mas isso aí daí você tem que ter uma ação já movida, tá? Deixa eu ver o que mais. O que determina essa questão de como que o Estado vai verificar essa informação? Primeiramente, quando você for fazer o teu XML numa venda para consumidor final não contribuinte em operação interestadual, você vai ter que utilizar o CFAP específico, tá? Que é o 607 ou 608, dependendo se você é indústria ou comércio. E nessa operação interestadual também, lá no XML vai abrir um campinho para você informar dados do estado de destino para esse cálculo. Então, vai ter lá a alíquota do estado de destino, base de cálculo, valor do imposto. No XML do documento fiscal vão constar essas informações, tá? O que mais? O Estado ele tem todo esse cruzamento de informação. Então, quando você faz a emissão do teu documento fiscal e ele está dentro do sistema do SPED, eles conseguem realmente fazer um filtro dessas informações e saber se a tua operação foi interestadual ou não e se foi com destino a não contribuinte ou não. Até porque nós vamos ter vinculação aí de manifesto, de CTE, né, que também vão estar constando essas informações. Então, sim, há sim uma visualização do fisco nesse sentido. Também, né, com relação ali à não aplicabilidade, como que ele vai saber que a venda foi presencial? Quando você está referenciando lá no XML do teu documento fiscal, você vai identificar se ele é presencial, se não é presencial, se foi feito por uma plataforma de intermédio, né, um marketplace, alguma coisa assim. Então, ele tem essas informações também no XML da nota fiscal. Então, dê uma olhadinha que a hora que você estiver emitindo, se você colocar que a venda é presencial, logicamente que venda presencial, você não vai ter uma vinculação de manifesto, nem de conhecimento de transporte, né? Mas ele vai estar vinculado ali que foi presencialmente e vai ser tributado a alíquota interna do Estado sem nenhuma tratativa diferenciada. Também uma observaçãozinha para vocês é que com relação a transporte de passageiros, tá? Como o fato gerador é onde se inicia a prestação de serviço de transporte, também ficou evidenciado lá no Convênio 236 de 2021 e na Lei Complementar 190 de 2022, que o imposto vai ser devido na integralidade para o estado onde iniciou-se a prestação de serviço. Então, não vai ter essa partilha, tá, desse imposto no caso de transporte de pessoas, de passageiros ali, somente mesmo para a parte de transporte de outros produtos. Transporte de produtos, né? Desculpa, não transporte de pessoas. Com relação a transporte, sempre observado que vai ter o recolhimento quando o tomador de serviço for da unidade federada de destino, né, da mercadoria, e esse tomador for não contribuinte do imposto, daí a transportadora também vai ter que recolher esse diferencial pelo transporte, ok? Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma dúvida.
Ah, sim. Quando você abre uma inscrição do substituto no estado de destino, geralmente tem obrigação a entregar para o estado de destino. Os estados geralmente cobram a BSTDA, né? Mas aí depende da legislação de cada estado, realmente vai depender da regulamentação de cada estado. Então, para o estado onde você abrir a inscrição, ele vai estabelecer como vai ser a forma de você fazer essa informação. E realmente, quando você tem essa inscrição de substituta no estado de destino, você consegue compensar, tá, as devoluções. Então, aí vende uma mercadoria, mas essa mercadoria foi devolvida, eu teria que recolher o diferencial, você consegue compensar. Ah, mas se for só aquela declaração simplificada para apuração do recolhimento no estado, aí essa você já não consegue fazer esse tipo de abatimento. Você tem que ter uma inscrição daquela que eles acabam aconselhando a obrigatoriedade de alguma declaração, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para a gente trocar um pouquinho de ideia aí sobre essa questão do diferencial de alíquotas, tá? Eu espero logo estar aqui para trazer novidades para vocês, né? É sempre um agradecimento enorme de vocês participarem. Muito bom ter a participação de vocês aqui durante a aula. Muito legal. Muito obrigada. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não é cliente da Coad, aproveite agora para fazer, né, a sua assinatura, utilizar as ferramentas que nós temos ali. Nós temos a substituição tributária, quando você vende para contribuinte, e nós vamos ter essas ferramentas lá no simulador fiscal, tanto do diferencial de alíquotas para você constituir o teu preço de venda, como a parte de ICMS, operação interna interestadual, fundo de combate à pobreza, além de outras coisas que também pode ser útil, né, para a área aí que vocês estejam atuando, para o teu escritório, para a tua empresa, poder tirar dúvidas também na parte da consultoria, também nós estamos aqui sempre pronto para ajudar vocês. E dê uma olhadinha que nós temos vários cursos, inclusive o curso de diferencial de alíquotas, onde é mais completo com relação a essa informação. Se vocês quiserem, depois entre em contato aí com o pessoal de cursos, que nós temos um cursinho tanto da parte de diferencial de alíquotas, quanto escrituração, substituição tributária e outros assuntos relacionados aos impostos e à parte da legislação fiscal e tributária, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer e eu aguardo vocês até a próxima.